Apocalipse capítulo 2, e eu quero dizer para as mamães das crianças que às vezes choram no meio do culto, dizer que esse som é uma bênção para nós, porque as crianças estão no nosso meio, e Jesus disse que o Senhor Deus retira desses bebês o perfeito louvor. Então nós queremos dizer da nossa alegria de ter as nossas crianças conosco aqui, no meio do culto. As mães não precisam de forma nenhuma se constranger, porque para nós é uma grande alegria. Apocalipse capítulo 2, e nós faremos a leitura do verso 12 até o verso número 17, melhor dizendo. Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Apocalipse 2, 12 a 17, é a nossa leitura nesta noite, e a palavra de Deus nos diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também. Tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti e sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós estamos, pela graça de Deus, expondo as 7 igrejas do Apocalipse, e nós já vimos a igreja de Éfeso, quando na igreja de Éfeso Cristo se manifesta como aquele que é Senhor da igreja. Quando ele diz: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aí, em Éfeso, reconhece-se o vigor e o compromisso doutrinário daquela igreja, mas a falta de amor. Quando nós cantávamos a última música da nossa liturgia, eu pensei no meu coração: é muito sério o que eu estou cantando, meu Senhor. É muito sério, porque viver este cântico baseado na Tua palavra é de fato entender a palavra de Cristo à igreja de Éfeso, que havia perdido o amor. Depois, Cristo escreve então a sua segunda carta à igreja de Esmirna, e a igreja de Esmirna é uma igreja que vive a perseguição, e lá Cristo se manifesta quando ele diz ao anjo da igreja em Esmirna: escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então Cristo se apresenta aqui como Deus, primeiro e último, e como homem, aquele que foi morto e tornou a viver. E aquela igreja então que sofria perseguição, podia olhar para Cristo como homem que sofrera, mas como Deus que os guardava. E eles estavam então guardados ali pelo poder de Cristo. E nós vimos também que tanto Éfeso quanto Esmirna, elas competiam para a hegemonia, para o poder comercial. Eram 2 cidades muito ricas, eram cidades que estavam muito próximas uma da outra, 50 quilômetros aproximadamente, e elas tinham um porto importante. O mais importante era o de Éfeso, o segundo mais importante era o de Esmirna, e ali tínhamos então um comércio efervescente. Portanto, elas, diante do império, tentavam crescer nesta área comercial. Éfeso, na sua religião, era conhecida como a cidade da deusa Diana, onde havia um templo majestoso, e Esmirna tinha ali um templo famoso também, dedicado a César,
e aquela cidade era reconhecida como uma cidade mais fiel ao Império Romano. E aí então Cristo escreve as igrejas que estão ali. Agora nós estamos para Pérgamo, nós estamos lendo agora o que Cristo disse à igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, ela ficava aproximadamente 50 ou um pouco mais quilômetros ao norte de Esmirna. Então ela estava aí entre 100 e 150 quilômetros distante de Éfeso e estava mais ao norte. E essa cidade, ela ficou conhecida como a primeira cidade a reconhecer e a se colocar como Império Romano. Isso aconteceu após a morte de Alexandre o Grande. Então, quando Alexandre o Grande morre, aquela cidade começa a crescer, ela se torna importante ali na micro-região onde ela estava, e o seu último rei foi o Átalo III. E o rei Átalo III, uma das suas últimas ações como rei, foi escrever um testamento entregando Pérgamo para o Império Romano. É por isso que essa cidade, então, ela se tornou oficialmente a capital romana da Ásia. Então vejam, Pérgamo não tinha um comércio muito grande, até porque ela não tinha um porto, ela estava já dentro do continente. Ela não possuía, portanto, essa área que percebemos na igreja de Éfeso e Esmirna, um comércio pujante. Mas ela era a cidade política. Ela era a cidade onde o governador da Ásia tinha o seu trono, onde ele estava assentado. Então ela era reconhecida como a capital, não apenas reconhecida, mas ela foi constituída como a capital romana daquela região que era a Ásia. Por isso então, como residência do governador romano, ela possuía esta importância. Ela também era muito importante por conta de uma grande biblioteca que ela possuía. Ela possuía um centro de conhecimento muito grande. Talvez hoje, se utilizássemos uma linguagem atual, poderíamos dizer que Pérgamo era mais ou menos como uma cidade universitária. E ali então estava a grande biblioteca que continha milhares de pergaminhos. Daí o nome da cidade, porque pergaminho era o nome dos livros antigos, então Pérgamo vem de pergaminho. Ela no seu nome é reconhecida como uma cidade cultural, uma cidade onde existia um grande centro de difusão do conhecimento, uma grande biblioteca, e isso obviamente vem desde Alexandre o Grande. Mas Pérgamo também tinha a sua religião. Assim como nós vimos lá em Éfeso, a deusa Diana, em Esmirna, o templo de Tiberíades ou de Tibério, aqui também nós encontramos em Pérgamo uma religião muito forte. E é claro que Pérgamo, por ser a capital regional, a capital ali do Império Romano, havia ali o mais antigo templo dedicado ao imperador e à deusa Roma. Então, isso era também muito forte ali. As pessoas iam para Pérgamo não apenas para resolver questões políticas, ou para aumentar o seu conhecimento através da sua grande biblioteca, mas eles também iam ali para demonstrar a sua total devoção ao imperador e ao Império Romano. Tanto que eles diziam que o templo do imperador naquela cidade, ele era reconhecido como um trono, embora o imperador não estivesse ali, mas havia uma imagem dele, e essa imagem mostrava então o imperador sentado num trono, e todos iam então àquele lugar para adorar ao imperador e adorar a deusa Roma, ou Roma como uma divindade. Mas também ali naquela cidade de Pérgamo, existia uma outra atuação religiosa que atraía muitas pessoas. Era o templo a uma divindade chamada Esculápio. Esculápio tinha a forma de uma serpente, de uma cobra. E Esculápio, como serpente, era o deus da saúde. Ele era o deus e cujos sacerdotes, eles também eram tidos como médicos curandeiros. Então as pessoas também
iam para aquela cidade, afluíam ali para aquela cidade, para buscar cura das suas doenças físicas, dos seus males físicos. E eles então participavam dos rituais dedicados a Esculápio. Eu sei que agora você já descobriu porque que o símbolo da saúde é uma cobra num álcool, né? Você já viu isso, né? A medicina, a enfermagem, é Esculápio, ali é o deus Esculápio. E ele então era venerado para aquelas pessoas que buscavam então a sua cura física, participando obviamente dos rituais curandeiros dos sacerdotes daquele deus. Também ali em Pérgamo, além do templo mais antigo ao imperador e à deusa Roma, também o templo de Esculápio, também lá existia um famoso templo dedicado a Zeus e a Atenas. Então as pessoas também iam para ali, e Zeus, por exemplo, ele reivindicava sacrifícios, porque Zeus, ele era tido como aquele que tinha potência para salvar as pessoas, juntamente com Atena, que era obviamente uma deusa voltado para a guerra. Então, Pérgamo, ele possuía uma multiplicidade religiosa, você trazia uma pluralidade religiosa. As pessoas, quando iam para ali, elas podiam adorar ao imperador, adorar ao Império Romano, adorar a Esculápio, adorar a Zeus, adorar a Atena. E os historiadores ainda nos dizem que, além disso, existiam muitos outros, vários subtemplos que formavam uma grande praça, uma grande acrópole ali de prédios que eram utilizados para a adoração desses deuses. Portanto, Pérgamo era muito forte na área política, na área cultural e também na área religiosa. E vejam que, nesse sentido, havia uma certa obrigatoriedade a todos os que estavam ali naquela cidade a ir de tempo em tempo ao templo do imperador para adorá-lo. Isso, de certa forma, era obrigado. Não que o Império Romano sancionasse talvez um castigo maior para quem não fosse, mas se alguém queria ter prestígio, trabalho, dinheiro, amizades, conchavos, ele deveria ser visto, obviamente, ali naquele lugar. E é claro que, por último, olhando para a religiosidade de Pérgamo, nós também podemos ressaltar o fato de que todos esses templos e outros mais, eles promoviam o que ficou conhecido como as orgias. São orgias culticas ou orgias cerimoniais. Porque em alguns templos a adoração se dava pelo contato dos homens com prostitutas sacerdotisas. Elas estavam ali e as pessoas então, para cultuar aquela divindade, eles iam àqueles lugares, as prostitutas estavam todas preparadas e eles então, por meio desse contato, eles então estavam oferecendo um culto à sua divindade. E é nesta cidade, irmãos, Pérgamo, que está a Igreja de Cristo. É nessa cidade que nós encontramos o povo de Deus. É nesta cidade que nós encontramos o rebanho de Cristo. E Cristo agora escreve àquela igreja, em primeiro lugar, reconhecendo a sua luta, mas também reconhecendo a sua falha e a sua fraqueza, diante do contexto que aquela cidade vivia. E obviamente, como o Senhor Jesus faz aqui, na maioria das cartas, ele começa agora a ressaltar as qualidades daquela igreja, e nós vamos encontrar isso aqui no verso 13, quando ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vocês perceberam como o Senhor Jesus, ele enfatiza o fato de que Pérgamo era o lugar de Satanás, onde ele possui o seu trono. E certamente João, motivado pela cultura cristã, ele vai fazer isso primeiro porque lá, simbolicamente, está o trono de César.
mas também ali está Esculápio, que tinha a figura de uma serpente. E isso nos remete a Gênesis. Portanto, eles diziam, ali é o trono de Satanás. Como também outros templos que tinham práticas ignóbeis, práticas extremamente pecaminosas. Daí então, o Senhor Jesus ressaltar, e é o próprio Cristo que está falando aqui, diz que naquela cidade estava o trono de Satanás. E vejam que, por conta disso, a igreja, ela sofre as consequências. Inclusive, o Senhor Jesus fala aqui de um martírio. Diz que, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas possivelmente era um homem crente. Não sabemos se ele era um presbítero, se ele era um pastor, mas ele foi morto naquela cidade. E ele foi morto por causa destes templos, destas práticas religiosas. Possivelmente Antipas tenha sido morto pela turba social. Ele não foi morto pelo império, porque o Império Romano ainda não praticava perseguição contra os cristãos. Isso vem muito depois, ou um pouco depois. Mas aqui, possivelmente Antipas foi morto por meio do linchamento, onde a população toma alguém e o mata. E certamente Antipas morreu desta forma, porque ele era uma testemunha fiel, ele era fiel ao Senhor. E isso acontece porque ali estava o trono de Satanás, ali estava onde Satanás habita. E irmãos, aquela igreja, a igreja de Pérgamo, ela precisava entender o território onde ela estava. Ela precisava entender que a cidade onde elas estavam não era uma cidade amigável, não era uma cidade espiritualmente aceitável, mas era uma cidade onde o Deus do século estava ali. E é por isso que as Escrituras Sagradas, elas colocam sim, Satanás como Deus desse século, ou o Deus desse mundo, coloca Satanás como aquele que se levanta contra a igreja do Senhor, e o trono de Satanás está em todo e qualquer lugar, porque o mundo o acolhe. E é nesse sentido, irmãos, que aquela igreja precisava compreender isto. Havia, portanto, a necessidade de continuar a preservação do nome de Cristo. Veja como ele se refere aqui: e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E esse sentimento às vezes escapa e foge de nós mesmos. Por vezes nós lidamos com o mundo como se o mundo fosse a nossa casa. Nós convivemos naquilo que o mundo oferece como se aquilo nos fosse familiar, aceitável, bondoso, receptivo. E nos esquecemos de que somos peregrinos nessa terra, e de que estamos numa terra estranha, e de que são os nossos inimigos, e que desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o Senhor Deus diz ali aos nossos primeiros pais, que existiriam duas gerações, a geração da serpente e a geração da mulher, e que essas gerações elas estariam em absoluto conflito, e que a geração da serpente iria ferir o calcanhar, e a geração da mulher iria esmagar a cabeça. A igreja de Pérgamo, ela é alertada pelo Senhor Jesus a se lembrar de onde eles estavam e quem eles eram. E por vezes, muitos que se dizem crentes se esquecem disso e têm uma vida absolutamente confortável dentro do mundo, e nesse sentido, ele então se entrega muitas vezes aos prazeres deste mundo. E é exatamente isso que nós vamos encontrar no verso 14.
No verso 14, o Senhor Jesus ele vai ressaltar aqui um pecado terrível de alguns daquela igreja. Veja que o Senhor Jesus não está dizendo que toda a igreja vivenciava, mas uma parte desta igreja começava agora a viver uma vida dupla, uma vida dentro da igreja e uma vida que fazia com que eles vivessem as benesses do mundo. E um detalhe, irmãos, um detalhe, o perigo que Jesus nos mostra aqui no verso 14, não está fora da igreja. Prestem atenção nisso. A extensão do trono de Satanás não estava no trabalho, não estava na praça, não estava no bairro, estava dentro da igreja. E possivelmente esse é o grande ponto que nós encontramos e que faz um contraste com a igreja de Éfeso, porque quando o Senhor Jesus escreve à igreja de Éfeso, ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Essa é a igreja de Éfeso. Mas a igreja de Pérgamo, o Senhor diz no verso 14: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí onde? Dentro da igreja, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Verso 15, outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que significa isto? Isso é algo, irmãos, que nos chama a atenção, porque o problema de Pérgamo, da igreja de Pérgamo, não está fora dela, está dentro dela, está com aquilo que o Senhor Jesus nos alerta, dizendo, de que no seio da igreja, Satanás iria semear joio, e o desejo de Satanás semear joio no seio da igreja, é para arrastar o maior número possível de crentes a que vivam uma vida ímpia. Esse é o ponto. Vejam que aqui João, ou melhor, o Senhor Jesus, por meio de João, ele traz aqui um evento que era muito conhecido dos judeus, que é o caso de Balaque. Nós conhecemos lá através de Números, do livro de Números, o que de fato aconteceu, quando Balaque pede para que Balaão, ele vá amaldiçoar Israel, e o próprio Deus, portanto Balaão tinha contato com o Senhor, o próprio Deus diz a ele: não, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar. E por causa da soberania de Deus, temos aquele caso pitoresco da mula que fala a ele, por conta de um anjo que impedia o seu trajeto. Nós vamos encontrar ali então Balaão abençoando Israel por 3 vezes. Mas as escrituras sagradas nos dizem que depois disso, depois daquele momento, Balaão então tem uma outra estratégia. E a estratégia que ele faz está lá em Números capítulo 31, de 13 a 18. E diz assim a palavra do Senhor, em Números 31, de 13 a 18: Moisés e Eleazar, o sacerdote, todos os príncipes da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais dos exércitos, capitães dos militares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Disse-lhe Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, vejam, essas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a
praga entre a congregação do Senhor. A palavra congregação aqui é igreja. Houve a praga no meio da igreja do Senhor. Verso 17: agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. O que eu quero ressaltar aqui, irmãos? O que eu quero ressaltar é o verso 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação de Javé. E é por isso que quando nós olhamos para o Novo Testamento, esse fato ele vai ser citado como pessoas de dentro da igreja que não possuem compromisso com a santidade, não possuem compromisso com a piedade, não possuem compromisso com a pureza. Você não percebe nele, nem no seu discurso, nem na sua forma de agir. É por isso que quando nós olhamos lá para 2 Pedro, capítulo 2, do verso 12 ao verso 22, diz assim a palavra do Senhor, preste atenção: esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e enfermidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. O que Pedro está dizendo é que esse povo é muito místico, mas eles também possuem um lado extremamente pecaminoso. Verso 14: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. Veja, essas pessoas estão enganando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam, ou seja, enganam com desejos carnais, por sua libertinagem, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecer-o, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver no lamaçal. Palavras duras de gente de dentro da igreja, que como emissários diretos de Satanás, que está sentado num trono, tenta destruir a igreja de Cristo por dentro. É por isso que Judas, seguindo a mesma linha que nós encontramos aqui em Pedro, dos versos de 10 a 16, ele diz assim: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam
e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelida pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. E aí ele continua dizendo: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades, eis que veio Cristo, o guerreiro, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo os seus desejos, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Estes são os de Balaão, e eles estavam dentro da igreja de Pérgamo. Eles se assentavam ao lado dos crentes no momento do culto. Eles se colocavam como arrolados no hall daqueles membros. Eles executavam algumas atividades voltadas exclusivamente para a igreja. Eles frequentavam os cultos, mas eles eram como Balaão. Não apenas viviam na impiedade, mas com a sua fala sorrateira, com a sua forma de se exprimir, tentava também angariar, ganhar, laçar, prender o coração daqueles que eram fracos na fé. E vejam que ao olharmos para 2 Pedro capítulo 2 e Judas, versos de 10 a 16, percebam que eles demonstram essas pessoas, como eles agiam, e mostra também o juízo de Cristo, o juízo do Senhor sobre eles. A ira do Senhor, o cálice da sua ira caindo sobre estes, porque não apenas são pervertidos, mas pervertem também aqueles que pertencem ao Senhor. Portanto, irmãos, quando nós olhamos aqui para o verso 14 de Apocalipse capítulo 2, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que o Senhor Jesus está dizendo é: igreja, o que eu tenho contra ti é que você suporta essas pessoas, você convive com essas pessoas, você tem amizade com essas pessoas, você ouve essas pessoas e não faz nada. Esse era o pecado de Pérgamo. E vejam, meus irmãos, que a estratégia utilizada por estes que querem contaminar a igreja é a mesma estratégia que nós encontramos do próprio Satanás, cujo trono estava naquela cidade.
Quando nós olhamos e voltamos para Gênesis, no capítulo 3, as Escrituras mostrando a sagacidade de Satanás, a partir do verso 1 do capítulo 3 diz assim: mas a serpente, mais sagaz, mais sabida que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha o que a serpente diz à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira tática do joio, da extensão daqueles que pertencem ao trono de Satanás, que estão dentro das igrejas, o que acontecia em Pérgamo, a primeira estratégia deles é mentir com relação às Escrituras. Veja só como Satanás diz: Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Isso é mentira, Deus não disse isso. Possivelmente crentes ali na igreja de Pérgamo diziam: ei, mas será que a Bíblia é tão radical assim? Que radicalismo é esse? Que situação é esta? Já ouviram isso de alguém? Já ouviram isso de pessoas que se dizem crentes? As Escrituras continuam dizendo: respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Ela está desmentindo a serpente, dizendo: não, serpente, você está enganada. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas, ou apenas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então Satanás mente, ele traz uma estratégia que é uma mentira acerca da palavra de Deus, e a mulher então o corrige dizendo: não é assim. E Eva conhecia a palavra de Deus naquele momento. Não é assim. De todas as árvores podemos comer sim, só nós não podemos comer a que está no meio do jardim. Foi isso que Deus disse. Satanás disse: aqui não dá mais não, vou embora, porque eu já vi que essa mulher aqui conhece a Bíblia. Foi isso que Satanás fez? Não. Permaneceu ao lado dela e disse assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vejam que a linguagem da serpente evoca o próprio Deus. Ele diz assim: não, mulher, você não vai morrer não, e Deus sabe disso. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser semelhante a Ele, é por isso que Ele não quer. E o resto da história você já conhece. Irmãos, esta é a maneira como os de Balaão incitavam os crentes daquela igreja a negarem e a pecarem diante do Senhor. Eu sempre tenho dito aqui para os irmãos, em forma de rogo, eu tenho pedido isso aos irmãos de todo o meu coração: cuidado com aqueles que se aproximam de você para dizer que o evangelho, que a igreja é radical e que você deve ter uma vida mais frouxa. Meu irmão, em nome de Cristo, não ouça isto. Porque isto, eu posso afirmar pelas Escrituras Sagradas, não vem de Deus. É diferente de alguém que diz assim: o pastor falou tal e tal coisa, vamos abrir as Escrituras e fazer um estudo. Não, veja bem, o pastor está contrariando as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas dizem o contrário. Isso é diferente. Como os crentes de Bereia, que tudo eram mais nobres, porque tudo que eles ouviam, iam lá para as Escrituras Sagradas. Isso é nobreza. Não é nesse sentido. É no sentido de que você começa a ouvir aquela mensagem: é radical, é radical, é radical, tem uma vida mais frouxa, tem uma vida mais tranquila, solta um pouco, se solta um pouquinho, vai para lá, não tem problema nenhum, experimenta, vai, Deus é bom, Deus sabe de você, Cristo morreu por você. Você começa a ouvir o discurso do evangelho barato. Isso não vem de Deus.
Isto vem do trono de Satanás. E é por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nos adverte com relação a isso, de forma tão clara, porque ele vai dizer, a exemplo do povo de Israel, que nós devemos estar firmes com relação a isto. Paulo, ele mostra ali o exemplo daqueles que morreram no deserto, porque eles se juntaram àqueles que tinham aquela voz ímpia. Quem tinha voz ímpia? Deus está muito longe, Moisés saiu, vamos fazer aqui um culto, uma festa, vamos fazer uma festança, um arraial bem potente, nós vamos fazer uma imagem de um bezerro, e esse bezerro será Javé. Nós não vamos negar Javé, nós não vamos negar ao nosso Deus, nós só vamos cultuá-lo ao nosso modo, nós vamos nos divertir. E as Escrituras Sagradas dizem que essas pessoas caíram e tombaram no deserto pela ira do Senhor. Quando Paulo nos mostra isso, ele nos adverte no capítulo 10, a partir do verso 14 de 1 aos Coríntios, dizendo: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A linguagem de Paulo é clara. O culto que oferecemos ao Senhor, quando você está no culto, está ceando, praticando a Páscoa, o que significa aquilo, meu irmão? No verso 17, Paulo diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? E era exatamente o que alguns crentes, ou que se diziam crentes em Pérgamo, fazia. Eles iam para as festas, para os festejos, para as aglomerações, eles precisavam, porque eles tinham trabalho, eles tinham que ganhar dinheiro, não podiam ser demitidos, não podiam sofrer a perseguição que faria com que eles não tivessem mais o salário. Não, eles tinham que participar, tinham que estar ali na elite social, eles tinham que estar ali nos lugares interessantes, cultivando amizade com pessoas influentes ali daquela cidade. Só que para isso, eles tinham que participar de certas práticas que são condenadas pelas Escrituras Sagradas, mas certamente no coração deles, eles diziam assim: mas aqui tem esses ídolos, essas coisas, mas esses ídolos não valem nada, eu sei, meu Senhor, esses ídolos, tranquilo, um bando de boboca aí, se devotando aos ídolos e tal. Eu tenho a palavra, eu conheço, posso estar aqui, mas eu conheço bem, não tem nada a ver, é tranquilo. Paulo diz isso, e isso é verdade. Ele diz: o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou o próprio ídolo tem algum valor? Não. Aí essas pessoas diziam: está vendo? Então nós podemos ir lá para certos missas, cultos, cerimônias, não tem problema não. Vai casar a filha da prefeita, eu fui convidado. Imagina eu sair na foto do jornal como um convidado da maior autoridade do município. Para isso eu tenho que ir ao casamento dela, que vai ser feito numa religião que é pagã, numa religião que afronta o Senhor, numa religião idólatra. Não tem problema, vou lá bonitão, terno, minha esposa, e nós sabemos que ali não tem nada demais, somos crentes. Esses ídolos não valem nada, aquele ritual não me atinge, eu só tenho que estar lá para cumprir a minha agenda, porque isso é importante. Paulo diz: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos zelos, fúria no Senhor.
Somos acaso mais forte do que o Senhor? Vocês estão entendendo? Estão entendendo o que os que se diziam crentes em Pérgamo faziam? E como eles incitavam outros a fazê-lo? Você tem uma empresa? Tenho. Rapaz, você precisa aí estar nas jogadas sociais. Você precisa ter amizade aí, que possa contribuir com você. Você tem que aparecer. Quem não aparece não é visto. Para isso você pode participar. Outros até diziam, olha, isso é muito radicalismo. Qual é o problema de você sair à noite e ir para uma baladinha? Não tem problema nenhum. Não tem nenhum. Qual é o problema de você ir para uma rodada de cerveja? Não tem problema nenhum, meu irmão. Vá lá, aproveite. O Evangelho é liberdade. Estes estão infiltrados dentro da igreja. E sabe o que mais? São emissários de Satanás, para fazer com que pessoas que se dizem crentes tenham comunhão com demônios e bebam do cálice dos demônios. Isso é sério, irmãos. Muito sério. E é exatamente o que o Senhor Cristo, o Senhor, condena naquela igreja. E Ele mesmo, sendo o Senhor sobre todas as coisas, Ele se refere novamente aos nicolaítas. Nós não temos aqui uma precisão do que seria esse nicolaísmo. Balaão sim, porque temos a história e temos Pedro e Judas mencionando e mostrando quem eram. Então nós sabemos. Possivelmente nicolaítas eram os mesmos que Balaão, talvez fossem a mesma religiosidade ou um tipo de postura semelhante. E o que o Senhor está dizendo é que vocês sustentam esse discurso. O que Cristo está dizendo é: vocês sustentam isto dentro das igrejas. Como assim? Da mesma forma como nós não permitiríamos que o nosso filho bebê dormisse num berço acompanhado de um escorpião venenoso, porque nós sabemos o resultado é a morte daquele bebê. Da mesma forma, como suportar aqueles que estão travestidos de crentes e que têm tentado minar a nossa mente? Vai, experimenta um pouco. Não seja tão radical. Essa igreja é muito radical. Esse evangelho pregado aí é muito duro. Ninguém pode viver isso não. Ninguém aguenta isso não. A gente tem que expandir um pouco mais livre. Você já ouviu esse tipo de mensagem? Essa é a mensagem de Balaão. Essa é a mensagem dos nicolaítas. E você quer saber o que Cristo pensa acerca disso? Veja o que ele diz no verso 16 do capítulo 2 do Apocalipse. Cristo diz assim: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O Senhor Jesus não disse àquela igreja: tenha paciência, ele é um crente meia boca mesmo, vai suportando aí, conselho, faz vista grossa, sabe, não mexe não, deixa... Sabe, porque realmente a nossa igreja não pode também ser muito dura, não pode ser muito radical, senão nós vamos perder membros, sabe, a gente tem que ter um meio termo. Não foi isso que Cristo instruiu. Quando João descreve a Cristo, lá no capítulo 1, do Cristo glorificado, quando ele diz ali, que no verso 14 do capítulo 1, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo,
os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz de Cristo, como voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e aí ele diz: e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E o Senhor da glória, o Cristo, que não é pacifista, que não é molengão, que não tolera pecado, eu estou falando de Cristo, que tomou de um chicote e chicoteou aqueles que transformaram a casa de seu pai num covil de ladrões. Ele não chegou lá e disse: olha, com licença, me desculpe, eu não quero feri-lo, mas é porque você não está fazendo uma coisa muito certa aqui. Veja, eu não quero ser muito radical, mas não, ele pegou um chicote, uma azorrague, e saiu surrando todo mundo, derrubando tudo e dizendo: vocês são ladrões. Ele fez isto para os religiosos da sua época. É esse o Cristo que também entendemos nas Escrituras Sagradas. É esse o Cristo que olha nos olhos dos religiosos e diz assim: vocês são sepulcro caiado, vocês só têm podridão dentro de você. Por fora você é branquinho, bonitinho, aprazível, por dentro você é só podridão. Temos a percepção deste Cristo? E eu sei que muitos podem dizer: ah não, isso eu não gosto de ouvir, eu não quero ouvir isto, eu não quero ouvir esse Cristo. Lamento, meu caro e minha cara, esse é o Cristo das Escrituras. E ele não disse: venho para cima de você para tentar, não, venho, e ele diz: e eu vou lutar contra estes com a espada da minha boca. Quando estes imaginam que Cristo vai beijá-los, serão degolados brutalmente pela justiça e juízos de Cristo. Por isso a coisa é séria, irmãos. E veja que Cristo está falando aqui aos crentes. Portanto, nesta noite ele está falando aqui aos crentes. Ele não está falando para esses de Balaão, esse joio, porque esse aí, se não se arrepender, eles vão para o inferno. Cristo está falando com você que se diz crente, como você tem lidado com esse tipo de atitude dentro da igreja. É por isso que no verso 16, nós temos aqui o fôlego da graça do Senhor. É por isso que no verso 16 nós temos aqui o surgimento da misericórdia do Senhor. No verso 16 do capítulo 2 de Apocalipse, diz a palavra de Deus: portanto, arrepende-te. E por que Cristo está dizendo, portanto, arrepende-te? Porque Ele está aqui colocando o fato de que se eles não se arrependerem, serão destruídos. Arrependimento, irmão. Aqueles crentes da igreja de Pérgamo, se já tinham seu coração contaminado pelos agentes satânicos, ou mesmo aqueles que eram agentes satânicos e que pensavam ser convertidos e não eram. E sabe como eles deveriam descobrir isso? Pelos seus frutos. As Escrituras dizem que nós nos reconhecemos e reconhecemos outros pelos frutos, pelo que ele produz, o que ele fala, o que ele faz, e o que ele pensa, se isso fosse possível para nós em alguns momentos. Portanto, Cristo está dizendo assim: arrepende-te, arrepende-te, porque por meio do arrependimento existe graça, existe misericórdia. Portanto, se nessa noite existem aqueles que são agentes de Satanás, largue isso e arrependa-te, porque o Senhor te cobrirá com graça e misericórdia.
Se há aqui pessoas que já estão contaminadas por esse discurso, estão contaminadas e desejosas em afrouxar a sua vida com Deus, arrepende-te, meu irmão, porque nesse sentido, a graça de Cristo cairá sobre você, você não irá experimentar a ira do Senhor, mas o seu amor, sua graça e sua misericórdia. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te diante de Cristo. É isso que o Senhor está trazendo para a igreja de Pérgamo, e é isso que Ele traz para nós, e eu me incluo, para a primeira igreja presbiteriana de Roraima. Ele está dizendo: arrepende-te, porque aí experimentamos a graça, a misericórdia. Eu pergunto, se nós pudéssemos fazê-lo, aqueles crentes lá da igreja de Pérgamo, e aqueles que se diziam crentes, mas eram de Balaão, e sustentavam a doutrina dos nicolaítas: o que você prefere? A ira do Senhor para te destruir, ou o afago, o abraço, o amor e a graça do Senhor? O que eles iriam preferir? Claro, eu prefiro a graça, o amor, o afago. Então, arrepende-te, porque a graça de Cristo está à disposição, a graça de Cristo está ao alcance daquele que se arrepende. Por isso, não saia daqui com o juízo de Cristo sobre você, meu irmão. Por favor, saia daqui debaixo da graça do Senhor Jesus. Arrepende-te. Agora, se não houver arrependimento, Ele diz: se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E aí então este Cristo glorificado, este Cristo que é o guerreiro, este Cristo que é o juiz sobre todas as coisas, aquele que tem os olhos flamejantes como fogo, o rosto com o brilho do sol, aquele que tem na sua boca uma espada afiada de 2 gumes que corta e estraçalha para todos os lados. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba que ele usa o plural, ele não diz a igreja de Pérgamo, mas as igrejas que me pertencem. E ele diz: ao vencedor, àquele que se arrepende, àquele que entende a radicalidade do Evangelho, porque ou somos do mundo ou somos do Evangelho, não há meio termo. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, essa linguagem aqui de Cristo, ela é misteriosa para nós. Nós não sabemos exatamente o que significa o maná escondido e a pedrinha branca com um novo nome. Mas nós podemos, à luz das Escrituras, tentar compreender o princípio do que está aqui. Quando Cristo diz que concede o maná escondido, Ele está falando aqui do pão da vida. Certamente Ele está se colocando como esse maná. Quando diz escondido, diz respeito ao fato de que somente aqueles mais íntimos podem ter acesso e compreender este maná. Possivelmente, irmãos, Cristo está dizendo ao vencedor, ao que se arrepende, ao que se volta para mim, certamente ele irá usufruir do pão da vida, que lhe será secreto, íntimo. Eu irei alimentá-lo com a minha palavra, eu irei sustentá-lo com a minha salvação, e ele será resgatado com a minha redenção. Quanto à pedrinha branca com um novo nome, também não sabemos exatamente o que isso significa. Nós temos algumas pistas para isso. A primeira é o fato de que quando alguém estava num tribunal, e o juiz então ia dar-lhe a sentença, ele não falava, ele lhe entregava uma pedra. Se ele entregasse uma pedra de coloração escura, preta, cinza, seja o que for, ele fora condenado à morte.
Se ele entregasse ao réu uma pedra branca, é porque aquele homem foi absolvido do seu crime e podia voltar para casa livre. Mas também há um outro significado, e é algo interessante. As pessoas que iam para as festividades públicas, para o teatro, para outros lugares, a entrada, o ticket de entrada, eram pedrinhas quadradas. Então eles entregavam ali o ingresso para entrar naquele lugar. Então pedrinha também poderia significar a forma de você entrar em algum lugar. Mas também essas pedras brancas, ou essa pedra branca, ela pode ser ali uma referência às 12 pedras que o sacerdote carregava no seu peito, e as 2 pedras que ele carregava, uma em cada ombro. E as escrituras dizem que essas pedras dos ombros, bem como as pedras do peitoral, deveria trazer o nome de cada tribo, o nome de cada comunidade da igreja de Cristo. Possivelmente essa pedrinha branca tenha este significado, porque entre essas pedras havia o diamante, e o diamante era tido como uma pedra branca. Ou então poderia tratar-se das pedras do Urim e do Tumim, que o sacerdote carregava, e essas pedras, elas tipificavam a revelação do Senhor. No momento em que Deus deveria falar ao sacerdote, falava através destas pedras. Portanto, não sabemos qual é o real significado dessa pedrinha branca. Mas, irmãos, se for a absolvição no júri, se for a entrada para festivais públicos, se forem as 12 pedras no peito e no ombro do sacerdote, se for Urim e Tumim, o sentido é o mesmo. Essas pedras brancas, elas simbolizam o fato de que nós estamos com Cristo. É por isso que eu acredito que esse nome que está na pedra, quando ele diz pedrinha, escrito um nome novo, alguns acreditam que é o nome do próprio crente, mas eu particularmente me alinho àqueles que dizem que não, o nome que está ali é o nome de Cristo. E no nome de Cristo, eu faço parte deste povo bendito, sem contar que a pedra branca, ela simboliza a pureza de vida. Este será dado ao vencedor, àquele que luta contra o pecado, àquele que busca santidade, a homens piedosos, a mulheres piedosos, a crianças piedosas, a adolescentes piedosos, homens e mulheres que buscam a santidade e não se deixam levar pelo discurso daqueles que pertencem a Satanás, quando dizem: não exagere muito nisto. Meus irmãos, quais seriam as aplicações para que pudéssemos refletir sobre o significado desta carta de Cristo à igreja de Pérgamo? Eu quero trazer 2 aplicações apenas. A primeira delas é que devemos ter cuidado com as influências dentro da igreja. Estas influências são as mais perigosas que existem. A influência do mundo. Quando você vê lá propaganda de cabaré, de barzinho à noite, de ambientes que não condizem com a glória de Cristo, esse é um pouco mais difícil. Você está andando, não quero saber. Você chega no seu trabalho e uma pessoa quer incitá-lo a ter uma vida dupla, não sendo fiel à sua esposa ou seu esposo, e você, não, isso não. Mas essas influências, irmãos, elas não são nada dentro daqueles que se dizem irmãos em Cristo e tentam contaminar o seu coração dentro da igreja, vindo daquele que se senta ao seu lado no culto. Esta influência é a mais perigosa que existe, porque você vê essa pessoa cantando, lendo as escrituras, cultuando, participando, mas nos bastidores, aquele que você reputa como um crente, tem colocado a semente de Satanás. Tem dito, a Bíblia
fala assim, assim, assado, isso é demais. Não, não fala, meu amigo, você está deturpando as Escrituras. Não, mas você precisa experimentar, porque Deus sabe disso. A vida não pode ser levada a ferro e fogo, a gente tem que ter um alíviozinho, a gente tem que ser liberal em alguns pontos, muito tolerantes em outros. Oh, meus irmãos, estas pessoas são as mais perigosas. Ela pode inclusive ser o pastor da igreja. Ela pode ser um presbítero, esposa de um pastor, de um presbítero, um diácono ou sua esposa, ou qualquer crente, ou que se diga crente na igreja. Não ceda o seu coração para desonrar a Cristo. E irmãos, não que eu saiba porque me contaram, não é isso não, mas pelas Escrituras Sagradas, nesta igreja existe semente de Satanás. Eu não sei quem é, nunca me falaram, não veio nenhuma denúncia, não é isso, irmãos. O que eu estou dizendo é que você e eu não podemos ser ingênuos. E isso pode vir daquele que você reputa como um crente verdadeiro. E ele pode vir para semear o pecado no seu coração. Vá, hoje à noite nós vamos a tal lugar. Você vai, eu, fulano, ciclano da igreja, vamos lá. Eita, eu pensei que pensa não, rapaz, divertir. Vida com Cristo é alegria. Vamos lá com a gente para esse ambiente. E você vai no começo sentindo o seu coração pesado, mas aí, ouvindo, olha para o seu redor, só aqueles que participam com você no culto, e você começa agora a ceder o seu coração. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. E a segunda e última aplicação que eu quero trazer é: você que tem esse tipo de coração, arrependa-se. Que o arrependimento encontre lugar em Cristo, para que você não caia em juízo. Não saia daqui sem antes se arrepender e dizer: Senhor, misericórdia de mim. Eu sou esta pessoa, comparada a Balaão, eu sou esta pessoa que sustenta a doutrina dos nicolaítas. Eu tenho levado muitos irmãos aqui ao pecado, muitos irmãos aqui a relativizarem o evangelho. Eu tenho levado muitos irmãos aqui a pecarem contra o Senhor. Ó Pai, eu me arrependo, porque não é contra eles, mas é contra Cristo que faço isto. E eu não quero provocar a ira do meu Cristo, eu quero provocar a sua alegria, a sua graça e a sua misericórdia. A última coisa que eu tenho para dizer a você, que pensa que é crente, mas que no íntimo do seu coração, pelo que você pensa e faz, sabe que existe algo errado. Arrependa-te agora. Arrependa-te agora, para a glória de Cristo. Pastor Jessé. Oremos, meus queridos, feche seus olhos, ore ao Senhor. Senhor Deus, o nosso coração, ele é mau. Temos uma natureza ainda desejosa de te afrontar. Nossos ouvidos por vezes coçam ao desejo de ouvir mentiras que nos agradam. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço, tape nossos ouvidos e os nossos corações a essas mentiras. Que ouçamos somente a Tua voz. Que o nosso coração seja inclinado à Tua vontade.
Deus, este mundo é mau, e no meio do teu povo habitam pessoas que são filhas de Satanás. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra que nos alerta, nos confronta e ao mesmo tempo, ó Deus, nos faz reconhecer a nossa natureza e a nossa dependência de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço por aqueles que estão entre nós, servos do Senhor, crentes, que por vezes têm dado ouvido a estas mentiras. Ó Deus, dê coragem, dê ânimo, dê forças, para que eles possam resistir a essas tentações de Satanás. Te peço, Senhor Deus, por estas pessoas que habitam entre nós, que são filhas do diabo. Retira-os, ó Deus, do nosso meio, porque queremos te servir com integridade e inteireza de coração. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a viver conforme a tua vontade. Esse é o nosso desejo. E fazemos isso para a glória do nosso Cristo, do nosso Redentor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé para receber